dar início ao pré-jogo, falando com o técnico Humberto Louser. Humberto, antes de abrir para os colegas da imprensa, queria que você falasse um pouco sobre o projeto, o plano do Novo Horizontino para esse retorno, né? Pela conta, né, já colocada aí, mais 31 pontos. Queria que você, como que você tem tratado esse passo a passo com o elenco, né? Já a partir desse primeiro jogo em casa, né, que é um jogo onde, mais uma vez, a expectativa de ter um bom público, ter esse apoio da torcida em busca dessa vitória. Bom dia a todos. Um ciclo, né, se fechou, né? A primeira etapa aí da nossa viagem, vamos dizer assim. O primeiro turno se encerra, a gente na terceira colocação com 34 pontos. E como você bem frisou, né, um número mágico que a gente tem falado, né? A gente acredita que com essa pontuação de 65 pontos, devido aos estudos dos outros anos, né, um ano ou outro ali que acabou escapando, mas aquilo que vem ocorrendo, com essa pontuação, ela te credencia a estar na Série A em 2026. Então, em cima disso que a gente vai trabalhar, mas o que nós falamos para os atletas no nosso retorno é justamente para conter essa ansiedade. É um turno que se inicia, né, um segundo turno que vai se iniciar, então a gente precisa pensar sempre no próximo adversário, sempre na próxima rodada e canalizar nossas forças, nossas energias justamente para isso, né, para preparação para esses embates que teremos, porque se a gente começar a projetar, fazer conta muito lá para frente, esse excesso, né, de pensar lá na frente gera uma ansiedade maior e acaba te bloqueando a fazer aquilo que você é habituado a fazer e aquilo que você faz naturalmente. Então, você acaba podendo perder aí um pouco do teu potencial, da tua capacidade. Então, a gente vai trabalhar sempre no próximo adversário. Trabalhamos bastante ao longo da semana, a expectativa é que a gente possa ir a campo dentro do nosso domínio, fazer mais um grande jogo e que esse grande jogo nos traga essa primeira vitória desse retorno. Então, contamos com o apoio dos nossos torcedores, que a gente sabe da importância deles, para que eles possam novamente vir em bom número, para nos apoiar, nos incentivar do início ao fim, para podermos conquistar esse objetivo. Professor, bom dia, Reinaldo Amizade. Professor, falando desse primeiro turno, fechamento, gostaria, né, de um balanço geral. O senhor mesmo frisou, terceira colocação, terceiro ataque, terceira melhor defesa. Mas o Novo Horizontino teve uma excelente campanha, mas em alguns pontos, em alguns jogos, oscilou. A gente está vendo agora nas últimas partidas uma configuração com 3 zagueiros. Só que nós vimos nas melhores partidas do Novo Horizontino uma configuração com 2 zagueiros e 3 volantes. Para este segundo turno, já existe algum projeto na sua mente, na avaliação de todas as partidas que teve, que pode vir algumas modificações para esse segundo turno? Olha, Reinaldo, assim, bom dia. Eu sempre falei, né, que o nosso elenco ele te possibilita variações, né? Então a gente já jogou com 3 volantes, 3 meio-campistas, que a gente fala 3 meio-campistas, né? 3 zagueiros, já jogamos com 3 atacantes, já jogamos com 2, com mais um meio-campista. Então, assim, esse elenco nos dá essa possibilidade. Então a gente fez bons jogos com 3 zagueiros. Já visto o jogo do Goiás, fizemos uma boa partida, que está na minha memória, e fizemos também com linha de 4, acho sequência ali de 5 vitórias, né? Então, a gente vai sempre estudar a nossa melhor estratégia, aquilo que a gente enxerga que vai ser melhor para atacar e defender o adversário. Então, assim, a gente vai estar aberto a essas possibilidades. Então, a gente não vai definir somente uma forma de jogar, as duas formas a gente é forte. Já visto que nós jogamos das duas maneiras e conseguimos os 34 pontos. Oscilamos sim em algumas partidas, oscilamos com linha de 3 zagueiros, oscilamos com 2 zagueiros. Então, assim, é mais na questão comportamental. O jogo passado, esses números acabaram caindo, né, para a terceira, a gente estava figurando sempre em primeiro e segundo, em aspecto ali de melhor ataque e melhor defesa, acabou escapando por causa do número elevado de gols que sofremos. Nós tínhamos sofrido 12 gols até então e somamos 4 numa única partida, um jogo totalmente atípico, um acidente de trabalho, por causa de erros nossos ali também, que acabamos ofertando ao adversário essa possibilidade de um placar tão elástico, né? Então, mas aprender com as lições, já falamos, página virada, o segundo turno não volta mais, tudo aquilo que fizemos foi merecedor os 34 pontos, não fizemos nem para mais nem para menos, a gente mereceu os 34 pontos por aquilo que nós fizemos. Então, fizemos essa reflexão, o que fazer melhor para essa próxima etapa que teremos, que a gente sabe que o segundo turno da Série B ele é sempre mais difícil,
haja visto os times lá de baixo começam a vencer os lá de cima, e isso aconteceu já antes da virada do turno. Então, a competição está muito justa, está muito parelha, e a Série B a gente costuma dizer que a vitória e a derrota ela anda muito próxima. O jogo passado nós tivemos 2 oportunidades de sair à frente do adversário, tivemos um gol anulado, tivemos mais 3 oportunidades que, se nós acertássemos o passe, nos colocaria em uma condição melhor para finalizar, aumentaria essa possibilidade de finalização, e não fizemos. Acabamos perdendo um atleta, na sequência da perda do atleta, da lesão do Marlon, a gente sofre o gol. E aí o jogo volta para o segundo tempo, a gente faz o ajuste, mas em 3 minutos a gente sofre 2 gols. Então aí o jogo foi embora. Mas, como eu falei, respondendo a tua pergunta, a gente tem característica e capacidade de jogar em várias situações, várias plataformas, mas o mais importante é o nosso comportamento, independente daquilo que a gente vai levar, sempre colocar intensidade nas nossas ações, ofensiva e defensiva, sempre jogando pela vitória, mas de maneira organizada, para não ofertar ao adversário essa possibilidade de nos atacar. Então, a gente está feliz com o grupo, sabedor daquilo que a gente precisa fazer, muito mais do que nós fizemos, para que a gente possa, em novembro, no final dele, estar celebrando e realizando esse sonho que é de todos nós e toda a comunidade de Novo Horizonte. Professor, bom dia de novo. Madeline da TV Tem. O senhor citou agora, né, o Marlon, uma lesão que veio aí, né, no último jogo. Ele não joga mais essa temporada. Como é que fica o desenho agora para sábado? O senhor já pensou como é que vai fazer? Porque ele era titular, né? E aí como é que fica isso? Bom dia. Primeiro a gente lamenta, né, o que eu sempre falo isso para os atletas, que é algo que eu lamento no futebol, né? Empate, vitória, derrota, isso faz parte do nosso dia a dia. Lógico que a derrota ela te machuca, mas essas questões de lesões, ainda mais essas lesões mais graves, que tiram o atleta por um determinado tempo longo, né? E a gente sabe que o que eles mais amam fazer é estar dentro do campo, estar jogando futebol, estar treinando. E quando você vê o atleta ali no DM com essas lesões, isso eu lamento, isso me entristece. E que cabe a nós dar força, apoiá-los, sustentar, dar confiança para que eles possam mudar a chave, né? Porque o primeiro contato, quando você recebe a notícia, eu já tive essa lesão, você não aceita, você nega, você não aceita, você se indigna, você começa a ter os questionamentos, as perguntas e o porquê daquilo ter acontecido, mas a gente passa aquilo que nós vivenciamos também para que eles possam, o quanto antes já aceitar essa situação e canalizar a tua mente para a recuperação, né? Então, torcer para que a cirurgia ocorra tudo bem. A gente tem um departamento médico de excelência, tenho certeza que irão fazer a melhor cirurgia e que ele possa, no momento da recuperação, com o nosso departamento médico também, que é de excelência, ele possa, o quanto antes, estar conosco. Então, cabe a nós agora dar força para ele, mas ele, ontem, no contato conosco, já está com a cabeça bem melhor. O Renato também, que teve esse episódio, já está num processo ali já mais adiantado, vai também poder ajudá-lo. Então, são 2 líderes nossos que, infelizmente, não poderão nos ajudar dentro de campo, mas serão muito úteis, como o Renato tem sido fora de campo, e o Marlon também vai ter essa contribuição para que a gente possa conquistar esse objetivo. Então, dar força para eles. A gente tem atletas, lógico que cada um tem a sua individualidade, a sua característica mais potencializada. O Marlon, a gente não tem da mesma maneira, mas o Oyama, ele se aproxima, o próprio William tem uma capacidade ali, mas não de tanto de chegada, mas de organização. O Marlon, ele te une, né? Essa organização, essa chegada à frente. O Oyama é um atleta de mais chegada também, de preenchimento de área até mais do que o Marlon. Então a gente tem ali atletas, o Jean com uma outra característica, são os meio-campistas que a gente tem, o Tavinho, o Friso, são meio-campistas que, dependendo do sistema, eles podem jogar ocupando essa função. Então a gente tem nomes aqui que possam suprir essa ausência do Marlon, e a expectativa é que esses nomes que nós falamos possam, quando forem acionados, que a gente entender que a característica individual deles vão potencializar o coletivo, eles possam nos ajudar, como vem nos ajudando ao longo da temporada. Nenhuma definição ainda. Ainda não, a gente tem trabalhado. Hoje a gente define a nossa equipe, né? Nós treinamos ao longo da semana nas 2 plataformas e estudando bastante o adversário, que também tem variado, né? Ele tem
maneiras de atacar, maneiras de defender distintas, né? Ele usou em alguns jogos uma maneira de jogar em bloco médio, alto e baixo quando está defendendo e construir também, né, na sua fase 1, 2 e 3, então trocando um ou outro atleta, mas mudando as suas organizações ali, a sua plataforma, o seu modo de jogar para poder manipular ou para atrair o adversário para buscar os espaços e quando estiver defendendo também para ser uma defesa mais sólida para evitar que o adversário avance e consiga chegar ao gol. Então a gente vai estar fazendo estudo em cima desses estudos, mas lógico, é sempre voltado para o nosso melhor, aquilo que a gente acredita, independente daquilo que o adversário vai traçar como estratégia, porque a gente sabe quando a gente cumpre aquilo que a gente traça como estratégia, quando a gente leva para campo a nossa identidade, o nosso DNA, a nossa equipe é forte, independente do local que a gente joga, independente do adversário que a gente vai enfrentar. Então, em cima disso que a gente vai hoje fazer o nosso penúltimo treino e já decidir para que amanhã o atleta que irá iniciar o jogo no sábado, ele possa já treinar junto com seus colegas e assim dormir tranquilo e sabedor de que irá a campo e iniciar a partida. Professor, enfrentaremos o Avaí na próxima rodada. Melhor ataque da competição, né? Teve um placar elástico contra o Botafogo, que deram esses números, mas tem uma defesa que leva também muitos gols. Tivemos a chegada do Caio Dantas, já há 2 rodadas. Podemos ter uma configuração nova nesse ataque contra esse time do Avaí? E eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa a respeito do que as mídias nacionais estão falando aí, da possível chegada do Rômulo para o Novo Horizontino. Se esse atleta chegasse, o que poderia agregar dentro do elenco, um jogador que já conhece muito esse clube? Vamos lá, contra o Rômulo, um atleta que ainda não foi, não é notícia do clube, né, não foi ainda confirmado e a gente só responde, né, então isso é uma cultura do clube, a gente responder em relação ao atleta que está aqui, né, que está presente aqui, que já tem contrato conosco, que já está treinando conosco, aí sim a gente responde, a gente fala sobre o atleta. Lógico, é um atleta de muita qualidade, um atleta que teve um excelente momento aqui, não à toa foi comprado pelo Palmeiras, foi destaque aqui dentro, e caso isso venha a acontecer, claro que agregaria ainda mais qualidade para esse elenco que a gente tem aqui, e mais um elo, mais um aliado aí para a gente poder lutar em busca do nosso sonho, né? Então, a torcida para que isso ocorra, mas a gente só vai responder mais profundo aí as questões quando de fato o atleta estiver aqui conosco. Então, é uma dívida que eu tenho com vocês e com você para poder de fato responder quando esse atleta aqui estiver. Contra o Caio é um atleta de característica mesmo 9, né? A sua posição é 9 de origem. Dentro dessas variações que nós tivemos, ele esteve em uma delas, então há essa possibilidade sim dele iniciar a partida. Da sequência ao pré-jogo, falando com o Matheus Friso agora, né? Friso, queria que você faça um pouco de expectativas para esse jogo em casa, né? Abertura de retorno. Falei para o Humberto sobre a questão matemática, né? Existe um número mágico de 65 pontos que o Novo Horizontino quer atingir para buscar esse acesso, restando 31 para esse retorno, né? Como que é a cabeça do atleta para trabalhar isso jogo a jogo, não trazer pressão para si, né? Enfim, vivendo o campeonato a cada rodada, sabendo que ele é decidido apenas na 38ª. Acredito que fizemos um bom primeiro turno, né? Um bom primeiro turno. Poucas derrotas, né? Acho que o time que menos teve foram 3 derrotas. E a expectativa é muito boa para esse segundo turno. É uma retomada também, né? Viemos de uma derrota ali muito frustrante e doeu bastante, né? Doeu bastante. Mas apesar do resultado, é um jogo de retomada de confiança, é um jogo em casa, onde a gente é muito forte e a equipe está muito bem preparada para esse jogo contra o Avaí, porque é o começo das 19 finais, né? E a gente vai com tudo, porque o nosso grande objetivo lá no final de novembro passa por esse jogo também. Então a equipe está muito bem preparada para esse jogo, porque vai ser muito difícil, mas a gente está bem confiante. Adeline? Pode ser? Friso, o professor estava aqui com
a gente agora, perguntei para ele a respeito da lesão do Marlon, né, das possibilidades ali de meio campo, ele citou inclusive seu nome, que você é bastante versátil. Como é que tem sido esses dias de treino, né, depois da última derrota? Você falou que foi uma derrota frustrante, falou da expectativa alta, mas como é que tem sido esse treino? Vocês já sentiram alguma diferença aí sem ele? Foi uma notícia muito triste para nós, né? Porque o Marlon, além de ser um baita de um jogador, é um jogador muito querido no grupo. E ele vinha muito bem. Ele vinha muito bem, nos ajudando muito nos treinos. Sempre treinou muito bem, sempre se dedicou muito. E é uma notícia muito triste que infelizmente ocorre no futebol, que são as lesões. E é um cara que vai fazer muita falta pra gente. Mas temos um elenco muito bom, com jogadores que podem suprir essa carência dele. Aí com o professor, ele que vai escolher o melhor 11, né? Então o grupo vai apoiá-lo, né, nessa recuperação. E a gente tem que seguir a nossa caminhada, porque ele vai estar na torcida, tenho certeza. E a gente vai fazer de tudo para conquistar esse acesso para ele. A equipe vai buscar alternativas, vai buscar formas de... Claro que muda um pouco a característica, né? Porque o Marlon tem uma característica única, é um jogador de infiltração, um jogador de muita dinâmica. E a gente vai procurar essa alternativa conforme as peças que a gente tem. E da minha parte vou procurar ajudar no que for preciso, porque assim como todos eu quero o nosso objetivo lá na frente, que é o acesso. Friso, Reinaldo da Amizade. Gostaria que você falasse um pouquinho, os jogadores falam muito internamente da questão do compromisso que os jogadores assumiram desde o primeiro jogo, da primeira rodada, do acesso, juntamente à diretoria, investidores, tudo. Gostaria, se possível, você falasse um pouquinho sobre isso, esse compromisso por 2 anos no Novo Horizonte não ter batido na trave, e a gente vê o comprometimento dos jogadores em campo nessa busca. Quando eu cheguei aqui, a gente nota que tem essa ferida aí desses 2 anos que acabaram não acontecendo, mas a gente chega com um objetivo muito claro no clube, que é buscar esse acesso. O clube faz por onde, né? Faz por onde, e dá toda a estrutura possível, todo o suporte que eles podem para a gente render dentro de campo. E a gente está nesse processo, temos um compromisso muito grande com o clube, com a instituição e com a gente também, porque é um sonho de todos, né? É um sonho de todos e a gente vem trabalhando muito, muito forte, fazendo os ajustes necessários durante a temporada, né? Com derrota, com vitória, e a gente tenta seguir um equilíbrio muito grande, porque a Série B, a vitória e a derrota anda muito próxima, né? Qualquer detalhe pode decidir um jogo e a gente tem que estar preparado. E esse jogo contra o Avaí, a gente sabe que literalmente uma final pra gente, porque nos coloca mais um passo à frente no nosso objetivo. Então a gente está muito confiante, porque apesar do compromisso, a gente sabe da responsabilidade que tem para o clube esse grande objetivo.